O poema é um dos mais antigos meios de se expressar. Desde a Grécia Antiga, temos diversos autores que transformaram seus sentimentos em belas palavras. Você deseja escrever um poema, mas fica confuso como estruturá-lo? Não sabe o que distingue o poema e a poesia? Vamos ver essas e outras informações para você melhorar cada vez mais a sua produção. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Está querendo transformar seus pensamentos e sentimentos em poemas? Mas nesse gênero há tantas vieses e possibilidades que ficamos um pouco perdidos, não é mesmo? Antes de tudo, é importante explicar a diferença entre poema e poesia. Esses conceitos são muito confundidos, pois muitos acham que são a mesma coisa, mas não são. São conceitos completamente diferentes. Poesia é uma manifestação artística e pode ou não estar dentro de um poema. A poesia é um conceito amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literatura e muitas outras formas de arte. Já o poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Resumindo, o poema é texto literário em si, já a poesia é um conceito artístico que provoca emoções. Com isso definido, vamos focar nos tipos, características e estruturas de um poema. Para começar, temos os poemas líricos. Eles possuem caráter sentimental e subjetivo. Temos como exemplo as estruturas haikai e soneto, que vou explicar mais pra frente aqui nesse vídeo. Como exemplo de poema lírico, temos o poema de Guilherme de Almeida, chamado O Poeta. Além dos líricos, também temos os poemas épicos. Sua grande característica é a presença de personagens heróicos e podem ser divididos em epopeia e fábula. Um exemplo muito conhecido de poema épico é o Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que é uma epopeia porque traz na obra a história de Vasco da Gama e suas aventuras perigosas pelos mares em busca de novas terras, exaltando o heroísmo desta personagem. Um outro tipo de poema que temos é o poema dramático. Ele geralmente conta uma história, principalmente com o objetivo de ser encenado. Vale destacar que esse tipo de poema não necessita de rimas. Como um poema dramático, temos um trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. E aí, sabia que o poema era dividido em 3 tipos? Me conta aqui nos comentários. Já aproveita essa pausa para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para receber mais conteúdo sobre escrita, seja de poema, conto, romance, ou para você apenas avançar na sua carreira no mercado editorial. Mas voltando à produção de poemas, é importante você saber que ele mantém algumas estruturas e características. Como característica, temos em primeiro lugar os versos. Eles representam cada linha de um poema. Por exemplo, nesse poema de Fabrício Carpinejar, podemos ver que são apenas 3 linhas, ou seja, 3 versos. Também temos a estrofe, que é um conjunto de versos, podendo ser dístico, que possuem 2 versos, o terceto, com 3 versos, quadra ou quarteto, com 4,
quinteto ou quintilha com 5, sexteto ou sextilha com 6, sétima ou septilha com 7, oitava com 8, novena com 9 e, finalmente, a décima com 10 versos. Se o poema contiver mais que 10 versos, tudo bem, apenas não há classificação para essas estrofes. Muitos poemas contêm também rimas e métricas. As rimas são a repetição de um som de um poema. Olhe esse trecho do poema Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Já as métricas são as medidas do verso contadas em sílabas poéticas, ou seja, a quantidade de sílabas que constituem os versos de um poema. Inclusive, elas são classificadas conforme essa quantidade de sílabas poéticas. Elas podem ser monossílabos, onde se tem versos com uma sílaba poética, dissílabos com versos com 2 sílabas poéticas, trissílabos com 3, tetrassílabo com 4, pentassílabo com 5, hexassílabo com 6, heptassílaba com 7, octassílabo com 8, eneassílabo com 9, decassílabo com 10 sílabas, endecassílabo com 11 e, finalizando, as métricas, o dodecassílabo com 12 sílabas poéticas. É até difícil falar isso para vocês. Outra característica importante do poema é a liberdade no uso da palavra. Por exemplo, muitos escritores utilizam como recurso o uso da linguagem figurada, que faz com que as palavras ganhem novos significados e sentidos. Como exemplo, esse poema aqui de Manuel Bandeira, chamado Consoada, que utiliza a palavra indesejada para se referir à morte. Uma coisa que você deve ter em mente é que as características que eu falei não são sempre necessárias ou sequer estão presentes sempre nos poemas. Como já falei em outros vídeos, você é o dono da obra, então não se preocupe tanto em se adequar a qualquer normativa ou regra de escrita. Mas com as características vistas, agora podemos falar sobre a estrutura do poema. A estrutura pode ser interna ou externa e ter uma estrutura fixa ou livre. A estrutura interna corresponde ao conteúdo explorado no poema, como o tema, a linguagem, o discurso, a opinião do autor, o eu poético, a organização e assim por diante. Já a estrutura externa representa a forma do poema, ou seja, os aspectos formais desse gênero literário, como os tipos de verso, de estrofes, rimas, métricas, entre outros. Além dessas estruturas, temos os poemas fixos e os poemas de forma livre, que não apresentam uma estrutura rígida. O poema de forma fixa é o mais utilizado pelos poetas. Separei as 3 formas mais comuns para você conhecer. São elas o soneto, a trova e o haikai, conforme prometi antes lá no início do vídeo, viu? Eu falei que eu ia trazer para vocês. Para começar, vou falar sobre o soneto. Ele é formado por 14 versos, sendo 2 quartetos, ou seja, 2 conjuntos de 4 versos, e 2 tercetos, conjuntos de 3 versos. É importante destacar que cada conjunto de quartetos e tercetos devem rimar entre si. Além disso, todos os versos devem ter o mesmo número de sílabas poéticas. Para você conferir o que é um soneto na prática, veja esse soneto aqui de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Provavelmente você conhece. Aposto que você nem sabia que era de Camões, não é? Agora que vimos o soneto, vamos para a trova. Ela é formada por uma estrofe com 4 versos com 7 sílabas poéticas, ou seja, heptassílabos. São aqueles poemas menores que começam e terminam em uma única estrofe, mas que não deixam de ser lindos e profundos. Como exemplo, temos esse aqui de Fernando Pessoa. E você tem alguma trova preferida ou escreve as suas? Me deixa ela aqui nos comentários. E agora podemos ir para a terceira forma de poema, que é o haikai. Ele tem origem japonesa e é composto por uma única estrofe e 3 versos.
sendo que o primeiro verso deve ter 5 sílabas poéticas, o segundo 7 e o terceiro também 5. O haikai não necessita de rima, mas pode ter. No exemplo desta forma, eu trouxe o haikai Arco-Íris, do livro Paisagem Interior de 1941, da escritora Helena Collodi. E aí, essas dicas te ajudaram? Aqui no canal temos muitos vídeos explicando como escrever outros tipos literários também. Você pode acessar essa playlist do canal com vídeos sobre escrita e conferir todos. Para acessar, basta clicar no card aqui no topo do vídeo. Mas se você quiser se desenvolver ainda mais como escritor e ainda ser publicado em uma coletânea de contos, acesse tellers.com.br e conheça nosso curso de escrita literária, que está em novo formato de assinatura por R$ 35,00 por mês, podendo cancelar a qualquer momento. E se ficou com alguma dúvida sobre poemas, nos deixe um comentário aqui embaixo. Estamos sempre à disposição para você melhorar cada vez mais a sua produção. Uma ótima escrita em versos e rimas e até o próximo vídeo. Até mais!